Hoje a verdade da vida é: não se extrai o fruto da semente. Que óbvio, né? É bem óbvio. Tenho certeza que você concorda que isso é absoluto. Você não vai duvidar disso. E tenho certeza que você nunca tentou tirar um fruto de uma semente. Por acaso, lá aquele dia que você quis comer uma maçã, você foi lá na semente da maçã tentar tirar um fruto de lá, tirar uma maçã de lá? Certeza que você não fez isso, né? Mas será que de alguma forma você insiste em se frustrar? Ó, a palavrinha frustração, presta atenção nessa palavra. Nós vamos falar dela bastante agora pela manhã. Será que de alguma forma você insiste em se frustrar por não conseguir tirar o fruto da semente em sua vida pessoal e profissional? Pense de novo nessa palavra frustração. Com que frequência você se sente assim? Frustrado. Esse sentimento caracteriza bem quem insiste em tirar o fruto da semente em sua vida pessoal e profissional. De fato, é extremamente frustrante, né, ficar ali iludidamente e teimosamente tentando extrair um fruto de uma semente. Tem até uma sementinha aqui, ó, pra vocês entenderem bem, porque é tão óbvio que a gente não pensa mais sobre isso, né? Olha aqui, sementinha de maçã, tá? Imagina quão frustrante é você acreditar que você consegue, você acredita, sem convicção, que você consegue tirar uma maçã daqui de dentro e ficar tentando tirar a maçã daqui de dentro. Você vai conseguir só porque você acredita que você vai conseguir? Não. Existem verdades absolutas que, se a gente não tiver convicção delas em essência, de que vive de fato elas em essência, a frustração vai ser um sentimento recorrente e predominante na nossa vida. Se torna rotina se sentir frustrado. E imagina, a pessoa consegue ser feliz com um sentimento recorrente de frustração? É extremamente frustrante ficar teimosamente tentando tirar o fruto da semente. Não vai acontecer só porque você quer que aconteça, né? Não é instantâneo. Se você quer uma maçã da semente, o que você vai ter que fazer com essa semente? Uma série de condutas e cuidados, né? Você vai ter que cuidar dessa semente do jeito certo para que um dia ela se torne não uma, mas infinitas maçãs. Uma bela macieira, né? Tem que ter um passo a passo certo de plantio, né? Tem que ter um solo certo para colocar essa semente. Tem que ter uma série de cuidados, quantidade de água, quantidade de sol, para que essa semente, para que essa plantinha, né? Para que essa semente vire uma plantinha, para que essa plantinha vire um pé frutífero, né? Uma árvore frutífera de maçã. E vai te dar não uma, mas infinitas maçãs. Se você sente com alguma frequência frustração, é porque você está iludidamente, teimosamente, na sua vida pessoal e profissional, insistindo em tornar possível extrair um fruto de uma semente. Com o seu cliente acontece o mesmo, tá? Se ele tem essa característica de frustração, de fato, ele tem tentado conseguir esse impossível, que é extrair o fruto, o desejo dele, a felicidade dele, de uma sementinha de felicidade. Né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar de como ele pode estar fazendo isso. E se ele está frustrado, né? Ele está frustrado com ele mesmo, com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias, com o pilar profissional dele, com certeza também deve ter frustração. Pode investigar que você vai achar alguma coisa ali. Ele criou uma certa expectativa, tá? Esse é o problema. A palavrinha expectativa, ela é completamente diferente da palavrinha esperança. A esperança, ela é muito boa, ela é positiva. Ah, o balãozinho. Depois eu resolvo esse balão. Mas enfim, agora a expectativa não, ela é frustrante. Você coloca uma data, você coloca uma crença mentirosa de que algo vai acontecer, só porque você quer que aconteça, chama isso de fé e esperança, e não acontece. Vem o quê?
a frustração. Como você pode saber, como pessoa e também como terapeuta, como você pode ensinar o seu cliente a saber o que ele pode, com o que ele pode ter esperança e com o que ele está agindo com expectativa, para ele ter sonhos possíveis. Tem isso também. Viver uma vida acreditando que algo impossível vai acontecer só porque quer que aconteça, gera frustração, né? Não adianta fazer força com a convicção para que se torne verdade aquilo que é uma expectativa falsa, irreal, ilusória, de que algo que você quer muito que aconteça venha acontecer sem as condutas corretas para que aconteça. É igual a semente, você vai ter que esperar um certo tempo, a gente já falou do tempo, né, aqui nas lives, e vai ter que ter um certo processo sobre essa semente para que ela se torne um pé de maçã. A forma como o mundo e a vida foram feitos, gente, é assim. Processos certos, passo a passo certo. Não adianta querer cuidar da sementinha da maçã de qualquer jeito e torcer para ela virar uma macieira. Existe um jeito certo de fazer a semente da maçã virar um pé de maçã. E existem inúmeros jeitos errados de fazer essa sementinha aqui, ó. Essa sementinha aqui virar nada. É fácil fazer isso aqui não virar nada. Ali do jeitinho que ela tá aqui na minha mesa, ela não vira nada, né? Será que o seu cliente tá ali olhando para ela, para a sementinha da felicidade dele e não faz nada querendo que aquilo ali vire alguma coisa? Eu te garanto que sim. Eu te garanto que sim. E aí entra você também, né? Será que de alguma forma aquilo que você sempre quis na vida, talvez até uma vida profissional incrível, você não tá ali com ela ali encostadinha, esperando ela se auto-virar alguma coisa que você sempre quis? Não vai virar só porque você tá fazendo força com a convicção de que vai virar, né? Claro que não estamos falando de maçã, né? Estamos falando de felicidade. Não se extrai a felicidade da semente da felicidade. Você já ouviu essas palavras destrava e desbloqueia em terapias, né? Tenho certeza que sim. Como se fosse um interruptor que você aperta, né? Destravou, paf, pô, pronto, resolvi o problema. Resolvi a minha destrava, fui ali, apertei o interruptor. Gente, quem dera se a vida fosse assim. Quem dera, eu não sei, porque o processo ensina tanto pra gente, né? Mas enfim, as coisas instantâneas assim, ela brilha os nossos olhos, né? Nós somos tão imperfeitos que a gente, sério que destrava, sério que aperta o botão e resolvido o meu problema? Claro que eu quero, eu também quero, né? Mas você perde a beleza do processo, né? Mas enfim, não é possível, não existem interruptores nessa vida, vamos combinar aqui. Não se extrai maçã de semente, não se extrai felicidade de semente de felicidade. Não é assim que as coisas funcionam na vida que a gente tem. Mas se fosse, a gente perderia algumas coisas, né? Caso fosse possível, nós perderíamos a beleza do processo e a quantidade de conteúdos que o processo pode nos ensinar. Sobre nós, sobre a vida, maturidade, força também. Se colocar num processo, se permitir um processo assertivo e profundo, te entrega também muita força, você se torna uma pessoa forte, que entende a vida, encara a vida como de fato ela é e lida com ela com muita integridade, com muita leveza também ao mesmo tempo, né? Se você tá forte, você consegue ser leve. Muito bem. Então, essas palavras, né, destrava, desbloqueio, elas têm tudo a ver com essa tentativa de extrair o fruto da semente. E certas técnicas e imersões estão sendo tratadas como milagres. O milagre do fruto que sai da semente. Você caiu no conto? Espero que não. Mas se sim, dá tempo, tamo aí, vambora. Siga em frente, bora que tá tudo certo. Aprendeu muitas coisas, tenho certeza disso. Mas cuidado para não prometer isso pro seu cliente. Porque isso pode manchar a sua reputação como terapeuta, né? E é uma coisa que é muito importante para você, eu tenho certeza. Querer milagres na vida pessoal e profissional e prometer esses mesmos milagres para o seu cliente é a receita certa para a sua frustração. É o grande inimigo da felicidade.
Você não vai conseguir ser feliz, e seu cliente também não, frustrando o seu pilar tão importante como é o profissional. Não é que eu queira que seja assim, gente, pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu só entendi algumas coisas e estou contando para vocês. Não é que eu quero, não. Vou olhar minha preferência, talvez seja realmente outra. Mas a vida é assim. A gente precisa encarar isso e se submeter a isso humildemente. É uma questão de humildade. Ah, então tá, é processo. Me submeto humildemente a isso. Em vez de ficar buscando um outro jeito, um atalho que não vai funcionar só porque quer que funcione. Não vai mudar o jeito como fomos feitos só porque não está confortável pra gente, né? A gente tem que se submeter a Deus, a essa pessoa maravilhosa que criou a vida assim. Ele tem motivos para ter criado a vida da forma como ele criou, com processos, com paciência, com crescimento, no seu tempo, no tempo certo, do jeito certo, né? É se submeter. E foi o que eu fiz. Eu humildemente me submeti e tenho humildemente aqui contado para vocês, incentivado vocês a também humildemente se submeterem à forma como fomos feitos. E seria com certeza mais confortável com certeza seria, né? Tirar o fruto da semente. É muito mais confortável. Por isso que atrai tanto essas promessas milagrosas, destravas, desbloqueio, interruptor, imersão. Isso é atrativo, porque é milagroso e é confortável, né? Muito mais confortável. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, tá? Para você, para o seu cliente, para mim é óbvio que literalmente não se tira o fruto da semente. Mas será que no dia a dia não vivemos de uma forma que prova que respeitamos, honramos e até agradecemos a forma como fomos feitos em meio a processos naturais, graduais e lindos? Não é só se submeter. Daqui a pouco, não agora, porque se você começar esse processo de se submeter a processos agora, não é agora que você vai ver beleza nisso. Vai achar chato, porque você a vida inteira buscou, provavelmente, milagres, destravas, desbloqueios, interruptores, conforto. Então não vai ser confortável se submeter a processos nesse primeiro momento. Mas num segundo momento, eu tenho certeza que você vai ver beleza nisso. Certeza. Já vi muito terapeuta contaminado com essas crenças de destravas e desbloqueios, passando a ver beleza em processos, agradecendo, achando lindo processos. Então, se você humildemente se submeter, já você vai entender por que as coisas foram feitas assim, por que as coisas são de fato assim, e achar lindo, agradecer ter sido feito dessa forma. Existem uma série de condutas e cuidados certos, passo a passo certo, com a semente da felicidade, para que ela cresça e se torne um pé de felicidades, infinitas felicidades. Não é aleatório, não é instantâneo e não é intuitivo. Prova disso é a quantidade de pessoas infelizes culpando o mundo injusto, difícil, os problemas, o outro, narcisismo e por aí vai, né? Alguns acham errado até ser feliz. Parece que você cometeu um crime. Ser feliz é um crime que você cometeu. Infelizmente, mas ok, vamos lá, né? Daqui a pouco eu conto pra vocês como é a vida de quem já vive segundo essa verdade da vida, né? Não se extrai o fruto da semente. Às 13 horas eu volto com as verdades. Como você pode ensinar o seu cliente a, de fato, viver, não só saber, viver segundo essa verdade da vida. E tire proveito para você também. E a gente está conversando sobre processo. Tão importante esse respeitar os processos naturais das coisas, não? Como é que tá o barulho aí, Ju? Deve estar aí todo o centro da cidade aqui. Mas vai ter que ser o que temos para hoje. Minha prioridade é esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje. Então, vocês que lutem. Né? Espero que dê para fazer. Eu tô falando muito baixinho. Ju. Vamos ver se dá para ouvir bem. Então tá, vou tentar falar mais alto, tá? Então vamos
Vamos falar então sobre o processo. A verdade da vida de hoje, a gente está conversando sobre não se extrai o fruto da semente. Não tem jeito de extrair o fruto da semente, isso é fato. Mais cedo a gente aprendeu que a frustração é o sentimento predominante em quem insiste em tentar extrair um fruto de uma semente. Até usei o exemplo da maçã, né? Tentar tirar uma maçã de uma semente de maçã é impossível. Então, para ser feliz, né, a semente da felicidade caminha da mesma forma. Para ser feliz, precisamos respeitar processos. Existe processo certo, tanto de plantio da felicidade, quanto dos cuidados específicos com a semente da felicidade. A semente da maçã, por exemplo, ela precisa ser plantada do jeito certo, no terreno certo, com os nutrientes certos. Para se plantar de qualquer jeito, torcendo para ser o jeito certo, é perda de tempo, né? É perda de energia também e receita certa para frustração, para o fracasso, inclusive. É cansativo. Tem um jeito muito mais objetivo de viver a vida, né? E aqui esse é o nosso objetivo aqui com vocês. É tornar a vida de vocês mais objetiva, para que vocês tenham os resultados que vocês desejam obter na vida de vocês, pessoal e profissional. E aprendendo então o jeito certo e executando esse jeito certo com capricho, é isso que você precisa para respeitar, demonstrar que respeita os processos também e também, além disso, ter a colheita que você busca, os resultados que você busca, né? E nesse caminho até lá, até colher essa maçã, ou essa felicidade, ou esse pé de felicidades, infinitas felicidades igual conversamos, é importante que você aprecie a vista, que você curta o processo e que você comemore cada conquista, cada momento em que você percebe que você está sendo feliz e que as coisas estão de fato acontecendo, né? Mas aí a pergunta é, qual é o jeito certo de plantar as sementes da felicidade? Qual é o jeito certo? A semente, por si só, ela já é perfeita. Ela já contém tudo que ela precisa para se tornar um belo pé de maçã, uma bela macieira. Contém todo o necessário para se ter felicidade sólida e estável. Então, se você pensa na semente da felicidade, ela por si só é perfeita. Agora, o que precisa avaliar é esse solo que vai receber essa semente. É igual a semente da maçã. Plantar uma semente de maçã em qualquer solo, a semente por si só ela é maravilhosa, mas se o solo não estiver bom, receptivo a essa semente, preparado para receber essa semente, de nada vai adiantar essa semente de maçã estar ali. Não vai virar uma macieira só porque a semente é perfeita em si. Do mesmo jeito, o nosso cliente, ele precisa estar pronto, ele precisa ter um preparo antes, um pré-requisito para receber essa semente da felicidade e para que essa semente da felicidade brote, vire uma plantinha e uma árvore de infinitas felicidades. Esse é o nosso objetivo como terapeutas, preparar o nosso cliente também, antes de plantar a semente da felicidade, prepará-lo para receber essa semente. Então, para ser feliz de forma sólida e estável, nós, como terapeutas, precisamos ter a expertise certa para ser assertivo nesse plantio, né? A gente abre ali um buraco fundo na terra, não é? Coloca a semente lá, mas para acessar a essência do cliente é a mesma coisa. Você precisa ter atitudes e condutas específicas que promovem esse acesso, para que o seu cliente se acesse. Não é para você acessar a essência dele, até porque seria impossível, mas é para você entregar para ele a estrutura necessária para que ele se acesse. Existem 3 condutas que o terapeuta deve adotar para ele conseguir acessar, promover esse acesso à essência do cliente. A primeira delas é deixar esse cliente à vontade para se abrir. Não necessariamente vai significar que esse cliente vai se abrir com você, especificamente no sentido de te contar o que ele está acessando, tá? Mas ele precisa se abrir para si mesmo. E
para isso acontecer, precisa ter um ambiente favorável. Então, como preparar, como abrir esse buraquinho para colocar a semente? É de fato acessando, promovendo o acesso à essência do cliente. Com a primeira conduta de deixá-lo à vontade para se abrir, a segunda é promover a autoescuta. Não adianta só ele se abrir para a terapia ali em si. Ele tem que estar disposto e entender a importância de se ouvir, promovendo mesmo a autoescuta. Outro ponto, uma coisa que ajuda a promover a autoescuta é deixá-lo à vontade para errar. Existe uma série de condutas que um terapeuta pode adotar em terapia que torna esse ambiente da terapia, esse espaço que você oferece para o seu cliente, uma atmosfera ideal para receber esse cliente do jeito que ele é, inclusive com erros. Ele começa a se autorizar a errar, se for o caso. Não no sentido de, ai, que legal, vamos errar. Mas no sentido de, errei. Ok, errei, tá tudo certo. Quando ele se permite errar, ele se ouve. Ele se ouve com coragem. Quando ele não se permite errar, ele vai ficar com medo de se ouvir. E você, como terapeuta de verdade, com expertise, você sabe da importância deles aprender a se ouvir. Mesmo que o que tem ali não seja tão agradável. Mesmo que o que ele vá ouvir de si mesmo não seja bem o certo. Não tem problema, não é sobre isso. É sobre primeiro se ouvir, depois corrigir. Vai corrigir, né? E esse cliente ele precisa estar disposto, ele precisa ter uma certa estrutura de maturidade, de força, antes dele conseguir se ouvir com coragem. Terceira conduta é incentivo a ser ele mesmo. Seja você, não importa, certo, errado, esquisito, diferente, sei lá, não tem problema, seja você está certo em ser você. Esse é outra conduta, outra postura que deve se ter em terapia, que o terapeuta deve ter para que esse cliente se acesse com coragem, para que esse cliente entenda e esteja disposto a passar por esse processo de plantio e de cultivo dessas sementes da felicidade para promover uma felicidade sólida e estável. Como preparar então o terreno em essência ou a essência do seu cliente para receber a semente da felicidade? Como é que você pode fazer isso? É igual uma terra. Se uma terra não tiver o nutriente certo para aquela semente brotar, ela não faz sentido plantar aquela semente ali, né? Essa semente não vai se desenvolver, ela não vai crescer. Da mesma forma, existem pré-requisitos de essência, da essência do seu cliente, para que ele receba essa semente da felicidade e ela cresça e ela se desenvolva. Dependendo da semente, dependendo do terreno, dependendo da essência desse cliente, você vai ter que trabalhar essa essência antes, né? Igual um terreno, às vezes é um terreno duro ali, você vai precisar entregar ar para esse terreno, né? Torná-lo aerado, torná-lo mais fofo, torná-lo mais receptivo, disposto a receber essa semente. Dependendo do terreno, você tem que nutrir esse terreno, colocar ali algo mais, talvez ali o humus, né? Deixar esse terreno mais fértil. A mesma coisa a essência. Dependendo da essência, dependendo da pessoa, você vai precisar ajudar esse cliente a se preparar melhor para receber essas verdades da vida, essa semente da felicidade, tá? A ordem certa de verdades a serem colocadas nesse terreno, para nutrir esse terreno, faz toda a diferença nesse momento, tá? Para tornar essas verdades da vida ali intrínsecas à essência do cliente, e essas verdades da vida vão recepcionar essa semente da felicidade. Isso torna o trabalho do terapeuta mais assertivo, extremamente produtivo. Ele já começa a ver ali os sinais de que essa semente da felicidade está brotando ali no seu cliente. E quais são os cuidados que você deve ter para que essa semente da felicidade se desenvolva adequadamente na essência do seu cliente? Primeira conduta: continue nutrindo esse terreno. Não é porque plantou, acabou, cruza o braço. É igual uma semente, você tem que continuar regando, continuar nutrindo, entregando ali uma terra fértil para essa semente se desenvolver, né? Então, na mesma forma,
o cliente, né? Continuar nutrindo o terreno, limpar as pragas que tentam destruir essa nova plantinha, né? E regar. Essas são as condutas que um terapeuta de verdade adota depois que já plantou essa semente da felicidade. A nutrição desse terreno vem das verdades da vida, que você vai incorporando ali nessa essência desse cliente, tornando essa essência nutritiva para essa semente da felicidade, tá? E existe a nutrição certa para o momento certo. É igual um bebê. Quando o bebê acaba de nascer, ele precisa do leite materno. Você não vai dar para ele um churrasco, né? Ele precisa do leite paterno. Ele não dá conta de alimentos mais sólidos. Depois você começa a introduzir uma frutinha, depois uma papinha, depois sopinha, depois são alimentos só um pouco amassadinhos ali, né? Tem alimentos que você não pode introduzir logo de cara, é mais pra frente, a carne fica para depois. A mesma coisa é a nutrição de uma essência para receber a verdade da vida, ou que já recebeu a semente da felicidade, mas que está sendo nutrida ali esse terreno para ir cuidando, entregando para essa semente da felicidade tudo que ela precisa para crescer, para se desenvolver adequadamente. Então as verdades da vida, gente, tem essa mesma escala de complexidade, igual nutrição de um bebê. As verdades da vida também. A gente está nutrindo uma essência imatura, que pode ser facilmente comparada com essa questão do bebê. Então precisa ter um certo cuidado maior, principalmente na sequência que se fala e que se nutre esse terreno, e que se nutre essa essência, com as verdades da vida sendo incorporadas gradativamente, adequadamente, uma por vez, na ordem de complexidade, tá? Por exemplo, não adianta nada, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Não adianta nada você tentar ensinar para o seu cliente a estabelecer metas, se ele ainda não sabe que ele é o responsável por se dar tudo o que deseja. Não adianta, porque ele vai estabelecer metas que não vai estar ali nessas metas os seus sonhos. Ele às vezes acredita que o sonho dele é o outro que tem que realizar. Por incrível que pareça, isso acontece com muita frequência, né? Se minimamente ele acreditar que o outro deve algo a ele, isso vem lá de infância, ele não vai colocar como meta e sonho se dar aquilo que ele deseja, né? Ele não vai nem colocar como meta, quanto menos conquistar os seus sonhos e a sua felicidade. Um exemplo assim mais claro ainda para vocês entenderem é uma esposa, por exemplo, que quer receber do marido flores. Ela gosta de flores e quer receber flores. Uma esposa, assim, que quer receber flores, deseja ardentemente receber flores do marido, dificilmente vai colocar como meta ter seu próprio jardim. Ela se dá as flores. Dificilmente. Te falo por experiência de consultório, de 14 anos atendendo muitas mulheres. Dificilmente elas colocam um jardim na meta. E elas querem as flores dos maridos. Aí, se o marido dá, ok, mas, e mesmo que dê ou que não dê, não importa. Você ama a flor, se dê um jardim inteiro. Não fica esperando as ocasiões em que o marido dá as flores. Percebe? É um movimento, a felicidade ela é mais autossuficiente, ela é mais sobre você, você se dá o que você quer ter. E aí fica perfeito, sua vida fica maravilhosa, porque você é essa pessoa capaz de fazer essas coisas por você mesmo. Isso é que torna um ser de verdade feliz, maduro, forte e incrível. Isso é realmente maravilhoso, né? Então, às vezes nem é sobre o marido dar flores, e aí ela fica achando que ele não ama ela porque não dá flores, aí fica desrespeitando a essência dele porque ele deve dar flores. Enfim, aí vira confusão, né? Aí vira brigaiada, aquela coisa toda que vocês que são terapeutas e atendem há algum tempo já conhecem bem, inclusive, né? Mas a inteligência, gente, a criatividade, a energia necessárias para se dar tanto, o que você tanto deseja para você mesmo, só vem de saber em essência que a responsabilidade de se dar o que deseja é toda sua. Enquanto não ensinar isso para o cliente antes, não adianta ficar falando de meta, de sonho, de objetivo, de alvo, não.
Não adianta. Então, essa essência ela tem que estar nutrida com verdades da vida assim. Não é só essa, tem outras também que precisam ser incorporadas antes de estabelecer metas, objetivos e sonhos. Né? Tem que estar pronta essa essência para receber outras verdades da vida. E uma vai preparando para a próxima, uma prepara para a outra, em escala de complexidade, tá? E aí, essa esposa, por exemplo, ela não vai ficar mais esperando do marido nada de flor. Ela já se deu o jardim inteiro, fica feliz, ele fica feliz, fica em paz também para ser quem ele é e tá tudo bem. Então, fica claro também aqui, gente, que não é nenhuma nem duas verdades da vida que devem ser incorporadas na essência do nosso cliente antes de falar sobre um tema tão complexo como sonhos e metas. E normalmente se coloca, como a gente já conversou nessa semana, a felicidade no futuro, né? Sendo que a felicidade ela tá no processo, a pessoa já pode ser feliz hoje, ela deve inclusive ser feliz hoje. Como ser feliz hoje? Por se dar o que deseja. O que você quer para você? Se dê, tá? Simples assim. Existe uma ordem específica que respeita a complexidade e a profundidade de cada verdade da vida. Existe essa ordem. Respeite essa ordem e o seu cliente será feliz. Hoje, às 18 horas, eu vou entrevistar outra querida terapeuta de verdade. Ela vai nos contar como é a sensação de passar a viver pessoalmente e profissionalmente essa verdade da vida. Será que ela é feliz? Será que ela faz feliz os seus clientes? Nós vamos descobrir daqui a pouco. Aí eu vou estar lá em casa, prometo pra vocês. Eu vou pra minha casa, porque tudo tem limite na vida, né? Vou pra minha casa e faço essa live de lá. No silêncio, se os vizinhos deixarem. Gente, tchau pra vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui. Oi! Nossa querida Alana! Seja muito bem-vinda! Obrigada pelo convite. Nada, menina, eu que agradeço ter aceitado a confiança de aparecer aqui, estar disposta a abrir seu coração. Não é brincadeira, não. Parabéns pela humildade, pela coragem. E seja muito bem-vinda às verdades, né? Mas isso aí já é fichinha para você, você gosta, você vê sentido nisso, né? Gosto de Mas, fazer sentido. né? Isso mesmo. Facilita, torna a vida mais objetiva, né? Mais leve, concordo. Muito bom, ótimo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a sua realidade, que é a realidade de muitos, né? Vamos ver muita identificação aqui, eu com você, os nossos ouvintes aqui também, com você, comigo. Estamos todos juntos aí nesses processos. E aí eu vou te fazer a primeira pergunta. Há quanto tempo você conhece essa verdade da vida de que não se extrai o fruto da semente? Então, Marcelo, pensando nisso, imagina, a gente ouve isso diariamente, né? Eu acho que a gente ouve isso desde que nasceu. E, na verdade, eu estava imaginando sobre as verdades da vida, como, quando você me falou sobre esse tema, né? Como que é intuitivo, como que todo mundo tem acesso às verdades da vida. Né? A gente vê na natureza, por exemplo, até quem os pais ensinam pra gente que precisa plantar, que as coisas têm processo, tem que ter paciência. E aí, se os pais não ensinarem, por exemplo, a gente tem isso na natureza, acesso a isso. Porém, eu acho que aprender e realmente entender isso no mundo em que a gente é bombardeado de coisas que nos deixam ansiosos é difícil. Viu? Aprender a aplicar isso na prática não é tão simples assim. Isso, não é porque a verdade ela é óbvia que a prática dela também vai ser óbvia e já está aceito como com certeza. Ah, eu já sei isso, concordo com isso, já entendi que as coisas são assim, portanto já vivo dessa forma. Quem dera, né? Não é bem assim, não. Mas enfim, e há quanto tempo você vive mesmo assim, de acordo com essa verdade da vida? Olha, eu posso dizer que eu acredito que há mais ou menos 2 anos, né? Que eu venho aprendendo e estudando, explorando mais essas verdades e tornando elas parte da minha vida mesmo. Olha que bom. E é interessante que
assim, parece que é um marco para você e para as outras entrevistadas também. Parece que tem um marco assim que estabiliza a posse. Porque você poderia falar assim: "Ah, eu acho que assim, de uns anos para cá eu venho aplicando, venho aos pouquinhos melhorando, entendendo?" Não, parece que tem um marco e aí as coisas mudam, mudam mesmo, de forma que fica fácil para vocês identificarem que houve uma mudança, houve uma transformação e que a partir de então as coisas mudam, a felicidade se torna palpável para todos vocês. Mas o que te ajudou a passar a viver segundo essa verdade da vida? Então, primeiro, a gente vive, acho que todo terapeuta vive isso, né? Você primeiro vive o seu processo, você entende, acessa a sua essência, né? Para aprender a viver e colocar isso na sua vida. Como é que eu aplico essa verdade na minha vida? Como que eu uso ela a meu favor? Eu acho que essa da colheita, né? Que é de você não extrair o fruto da semente, mesmo se você não souber, você sofre as consequências, né? É, é implacável. É implacável, é uma verdade implacável. É, Mas usar ela a meu favor, de fato, o que me ajudou foi realmente me entender ela, conhecer, entender como ela funciona, como eu posso usar ela, direcionar, fazer esforços direcionados para plantar o que eu quero e, de fato, esperar o processo, né? E eu percebi que eu passei a amar esse processo, né? Passei a gostar, depois que eu entendi como ele funciona, os benefícios, o quão duradouro ele é, né? Não entregando algo pronto. Então, realmente, isso fez toda a diferença para mim. se torna estável, né? Não é uma coisa que você precisa reaprender, reaprender, reaprender. Lá vai a Alana tendo que reaprender tudo de novo, mas eu já sabia isso, gente. Eu já sabia fazendo de novo. Não, quando realmente essa verdade da vida e as outras também ficam intrínsecas ali à nossa essência, quando aquilo ali é sobre a gente, está dentro da gente, habita a nossa existência, se torna nosso. Acabou. É nosso. O que acontece é que você vai melhorar cada vez mais, mas não tem mais um buraco, parece que um salto entre saber que ela existe e vivê-la. Não, eu vivo ela. Eu vivo a verdade da vida. Vou aprimorar sempre, mas ela já é minha. Antes desse marco aí de 2 anos, não se vivia essa verdade da vida, né? Só sabia que existia. E aí as coisas tinham que ficar, provavelmente, assim, repassando as coisas, relembrando, decorando, repetindo para si mesma. Existem até técnicas, né, de repetir, repetir, repetir para ver se entra. Não é assim que faz entrar. Se até na repetição ali naquele momento até funciona naquele momento, mas daí a pouco acaba o efeito, porque não é seu, não habita em você. Aí perde mesmo o resultado que deveria e poderia ser duradouro. Que bom, eu fico muito feliz que você falou uma coisa aí, né? Você passou a gostar de estar no processo, gostar do processo. Isso é muito bonito, né? Ele tem realmente uma coisa assim maravilhosa dentro dele, que quando a gente se permite vivenciar um processo de alto nível mesmo, profundo, a gente percebe a diferença. A vida fica muito mais bonita, muito mais colorida e entrega total sentido para nós e para os outros, né? Principalmente para quem convive com a gente, a nossa família. Todos se beneficiam. Antes disso, você achava que vivia segundo essa verdade da vida? Antes desses 2 anos para cá, quando você para e pensa, é difícil às vezes voltar, né, assim no tempo, mas tenta lembrar aí. Você achava que você estava assim ótima, vivendo e é isso que temos? Como é que foi isso? Sim, então, eu acredito que sim. Eu acho que eu acreditava que sim, né? A gente até fala muito disso. Eu já vim estudando a mente humana, enfim, as terapias já há um tempo. E a gente fala muito sobre isso. É muito clichê falar sobre o processo, sobre respeitar seu tempo. Então, no fundo, eu acreditava que sim. Mas existia um vazio, eu não acho que era um vazio, eu acho que era uma desordem das coisas, né? Então, como que eu encaixo essa ideia, essa verdade na minha vida, nas coisas que eu tô ensinando outros a fazer? Será que eu vivo realmente esse processo? Eu comecei a me questionar isso. Então, a partir do momento que eu aprendi realmente o que era, entendi como que era, que realmente não tem como. Precisa viver o processo. Uhum. Precisa
Não dá para extrair, exige esforço, exige uma autodisciplina, né? Esperar o tempo certo. E eu me lembro, assim, de buscar sempre. A gente tem infinitos cursos, eu acho que é uma área que a gente nunca vai parar de estudar mesmo, né? De se aprimorar. E é bom que tenha isso. Mas eu lembro que essa ansiedade me fazia buscar por resultados mais rápidos. Tanto para mim quanto para os meus clientes, né? Algo que tirasse com a mão, alguma coisa que pudesse dar um resultado para a pessoa, para impactar talvez o cliente, né? Uhum. Tudo isso, ou a gente mesmo, né? Você está sofrendo às vezes alguma situação, eu tinha mesmo umas alergias, algumas outras coisas, e você quer algo que resolva rápido. É, Você quer tirar o fruto da semente de todo jeito, e por muito tempo você fica batendo a cabeça naquilo ali, né? é. Tentando e não é possível, gera frustração. Então, realmente, eu consegui, depois de ver isso, eu vi que eu estava tentando atropelar alguns processos aí. Então, isso trouxe mais calma para Uhum. os atendimentos, né? Isso mesmo. Isso aí é um relato recorrente, né? Das pessoas que se submetem a um processo mais profundo. E o resultado é a felicidade, sólida e estável. Isso que é bonito demais. Você falou de alergias aí, né? O cliente às vezes procura a gente com aquela queixa principal, aquela queixa pontual. Eu estou com alergia, estou com dor, estou com isso, com aquilo. E ele acredita que se resolver aquele problema, aquela queixa, ele vai ser feliz, porque é isso que atrapalha ele. É o que ele, leigo, pensa. O terapeuta ele não pode entrar nessa vibe do cliente, porque ele não é leigo. Pelo menos não deveria ser leigo. Ele tem que entender, o terapeuta, que existe uma série de coisas por trás dessa alergia. Existe uma mente que precisa de cuidados. Essa mente está imatura, essa mente é frágil, vulnerável demais. Essa pessoa não está tendo estrutura para lidar com a vida como ela é, começando por si mesmo e pelas pessoas com quem se relaciona. Então não é só uma alergia, é tudo isso, uma pessoa completamente despreparada para a vida. E aí, você vai cuidar só da alergia do seu cliente? Né? Não, tem profundidade, é possível e faz todo sentido a gente entregar isso para os nossos clientes. Eles não sabem, nós sabemos. Isso nos entrega responsabilidade com o que sabemos. Escreva para a gente, Alana, a sua mudança de percepção e de postura diante da vida, depois que essa verdade da vida passou a fazer parte da sua essência, se tornou parte da sua identidade. Você é uma pessoa, hoje você é uma pessoa que não crê simplesmente que não se tira o fruto da semente. Você é uma pessoa que vive isso 24 horas por dia. Tenta descrever pra gente essa mudança. Como que foi, como que é para você ter isso dentro de você hoje? Então, hoje é, resumidamente, né? É difícil até descrever em palavras, porque quando você vive algo, no é a leveza do dia a dia. É a leveza nos relacionamentos, você passa a entender melhor o outro, né? O tempo do outro, o processo do outro também. Então, trouxe uma leveza geral para toda a minha vida e essa definição de felicidade mesmo, né? Uhum. O ser de verdade não significa que ele não tenha tristezas, não tenha alegria, não tenha as emoções, as oscilações de emoções, né? Mas Uhum. no lugar certo, né? Elas são coerentes, digamos assim, com as situações, com os ambientes. Isso não te torna infeliz. Então, sem dúvida, essa leveza de poder respeitar o meu processo, o meu tempo, né? Entender, conseguir direcionar o que eu quero plantar agora, né? Se Uhum. a colheita é certa. Então, realmente, isso mudou, muda toda a vida, né? Muda o lado profissional, a família, o relacionamento com os amigos, com todos ao redor. E a gente consegue, de fato, como você disse, ajudar outros, né? Essa felicidade certamente transborda e é onde a gente consegue estar bem para puxar outros, talvez, que estão precisando de ajuda, né? Isso, exatamente. Então, assim, é realmente uma sensação indescritível, mas você conseguiu descrever bem. A ideia é essa. Você falou aí de hoje eu respeito o meu tempo, mas
Você entendeu, por exemplo? Você já percebeu? Você notou que só dá para você conseguir de fato hoje respeitar de verdade o seu tempo? Porque de verdade você está num processo sólido, um processo profundo, um processo assertivo. Quando a gente só tá numa coisinha assim rasa, a gente fica com pressa, porque a gente no fundo sabe que não tá legal. Aí vem a culpa que te faz compensar um erro com talvez outro erro. E tentando, num certo desespero, conquistar a felicidade com condutas erradas. Então, quando você se permite, e você se permitiu isso, entrar num processo profundo sobre si mesma, não só de autoconhecimento, mas de tornar-se uma pessoa madura e forte de verdade, você passa automaticamente, como consequência e sintoma, respeitar o seu tempo. Gente, mas você olha assim para você e fala assim, não, mas eu tô arrasando, eu vou no meu tempo, que eu estou arrasando, tá lindo, tá maravilhoso, deixa eu curtir a vista. Você não tem que se esforçar mais para curtir a vista. Você curte, porque você já tá fazendo o que você tinha que estar fazendo mesmo. Você sabe disso. Você tem consciência limpa, você deita a cabeça no travesseiro e fala, eu estou arrasando. Não é de ego, de se achar, mas é sensação assim, eu estou cumprindo com o meu dever comigo mesmo. Deus me deu a minha vida e eu estou fazendo o que eu tinha que fazer, cuidar dela. É uma das coisas que a gente deve fazer, é cuidar da gente para a gente ter estrutura para cuidar de outros. Que é o que você tem feito. Inclusive, a próxima pergunta é essa, né? Você sabe tornar parte da essência de cada um dos seus clientes essa verdade da vida? Você consegue fazer isso? Isso que foi feito por você aí, você consegue fazer por outros? Então, eu posso dizer que sim, humildemente, né? O processo é de cada um, enfim, a gente só somos meras ferramentas, né, para ajudar essas pessoas a Isso. conseguir delas. Mas eu tenho tido excelentes resultados, no sentido de ser muito gratificante mesmo, né? De você ouvir pessoas recebendo elogios da família, por exemplo, né? Agradecendo, a família sendo grata pela transformação das pessoas. Ajudar a pessoa realmente a acessar essa essência, e aí o nosso papel, como você disse, é plantar essa verdadezinha dentro dela, né? Depois de plantado, isso vai florescendo e a gente vai vendo os resultados e vai colhendo os frutos disso junto com os nossos clientes, né? É fantástico. É maravilhoso você poder perceber isso daí, a mudança deles, a gratidão que eles sentem, né? A gente poder também pegar na mão, porque você entende que é desafiador, não é tudo. Cada processo ele tem seus desafios. Mas eu costumo dizer o seguinte: hoje em dia eu tenho direção, não tenho pressa mais. Então, saber que você tem direção, saber para onde você está indo, minimiza essa ansiedade da pressa, né? Que a gente tem, que o sistema coloca na gente de uma forma geral. E aí minimiza a comparação. Eita, eu estou indo para cá, não importa para onde os outros estão indo, né? Eu sei para onde eu estou indo. Então, isso tira a pressa, faz com que a gente consiga, de fato, curtir a vista e levar essas pessoas, conduzir elas para onde você quer ir. Eu sei o caminho, deixa eu te mostrar. Né? Então, é leve e é gratificante você ver pessoas sendo beneficiadas por esse método, né? Por essas verdades da vida. Olha que legal, que bom. Fico muito feliz que você tem conseguido entregar isso para outros, que é o que eu falo, sabe? Eu poderia ter guardado tudo para mim. Poderia. Estaria errado? Não. Mas quando eu coloco para a humanidade aquilo tudo que eu sei, isso entrega mais sentido ainda à minha existência, porque o que eu sei não ficou só para mim. Vai também para todas as pessoas que verem sentido nisso também. Todas as pessoas que quiserem se conhecer de verdade, se tornarem pessoas fortes, maduras e leves, podem fazer isso por elas mesmas. Se quiserem, está aí à disposição, está entregue para a humanidade. E isso dá um senso de dever cumprido incrível. E eu acredito que com você também. Você não ficou só para você. Você hoje é uma pessoa habilitada a entregar o mesmo resultado, felicidade sólida e estável para cada um dos seus clientes. Você é feliz, Alana? Estou muito feliz. Muito Que feliz, bom. muito grata pelo método. Hoje eu ouvi uma frase, você está falando isso daí, achei interessante. Ela falava assim: de que adianta ter luz se você não iluminar? Né? Então, realmente, às vezes a gente guarda
E só que todo esse conhecimento, esse método, traz para a gente uma responsabilidade muito grande mesmo, né? De tocar a vida dos outros e melhorar elas de alguma forma. Isso mesmo, muito bom. E a última pergunta é um pedido, na verdade. Descreva para nós a sensação de entregar felicidade sólida e estável para cada um dos seus clientes. Dever cumprido, né? Leveza, satisfação de ver, de deitar na cama e falar, hoje eu cumpri o dever muito bem feito. Eu entreguei muito bem feito, o cliente sai leve de cada sessão, né? O guia da terapia que a gente aprendeu no curso, Terapia de Verdade, ele me deu uma direção muito assertiva com cada cliente. Então, hoje eu consigo, por exemplo, guiar eles de forma leve, respeitando a essência deles, o tempo deles, né? E eu lembro até de uma cliente que me falou recentemente que me agradeceu por respeitar esse processo dela, porque ela me disse que havia conversado com outras pessoas que viviam outros processos terapêuticos e que estavam em constante conflito, porque recebiam verdades pesadas, né? Olha só. Sem estarem preparadas, devidamente preparadas. Eu achei muito interessante a percepção do cliente e entender que a gente prepara o terreno para plantar, É. né? Para que ela esteja bem para receber isso e, de fato, ela conseguir produzir e já tem experimentado isso também. Então, sem dúvida, é muito gratificante poder entregar um resultado de verdade, sólido e duradouro para os meus clientes. Né? Não Isso. tem nem como. Isso. Até porque, assim, uma coisa que eu noto é que os clientes ficam preparados para o próximo tema. Eles não se chocam com o próximo tema. Quando a gente entra no processo de tratar traumas, por exemplo, eles não ficam em estado de crise existencial, de choro, de catarse. Catarse é raríssimo nos processos que eu disponho para os meus clientes, que eu disponibilizo para eles. Acredito que você deve estar tendo os mesmos resultados. E fica parecendo que é uma coisa legal o cliente entrar em catarse, entrar em sofrimento, que aí foi lá e fez uma técnica que chorou horrores. Como assim? Ficamos sádico agora? Como é que é isso? Não, gente, vamos preparar as pessoas. Dá para tratar traumas sem passar mal de chorar? Dá, e é possível, e é super assertivo, traz um resultado incrível. Fora que devolve para o cliente, ele sai da sessão ótimo, ressignificado, e não ainda em dor, chorando, sem trabalhar uma semana de calma. Ou totalmente perdido, sem saber o que faz com essa nova realidade que ele sabe o que ele tem que fazer, ele foi preparado para isso. É interessante demais isso. Essa semana, inclusive, eu tive uma experiência muito feliz de fazer uma técnica de tratamento de trauma com a cliente e eu achar que ela ia ficar mexida, porque envolveu um trauma pessoal dela, e no final ela chora. Eu achei que era por isso, chorou um pouquinho, assim, escorreu umas lagriminhas, assim, falei, oh, a dor, né, do trauma, não sei o quê. Depois eu recebo a mensagem dela falando que ela estava chorando de felicidade, de gratidão, de que ela não é mais aquela pessoa. Gente, que isso é muito, eu fico arrepiada. Isso é muito lindo, gente, isso é muito lindo. A pessoa sair de uma técnica de tratamento de trauma emocionada com a pessoa que ela se tornou. Isso é impagável para um terapeuta. E eu acredito que é isso que você sente, que fica difícil de explicar para quem não conhece esse nosso universo. E a gente está aqui para contar que esse universo existe e nós estamos aqui para receber todos que veem sentido nisso e entregar felicidade sólida e estável para os nossos clientes. E não momentos de dor, de choro, de catarse, que é completamente desnecessário colocar o nosso cliente em dor existencial, em colocar ele mal, acessando dores do passado e chorando não sei quantos dias por causa disso, passando mal, tendo sintomas depois por causa disso. Não precisa ser assim o processo terapêutico. Ele pode ser digno, sabe? Vai chorar de alegria, vai chorar de felicidade, porque é uma delícia estar vivo e ser feliz. A história de trauma não define mais esse nosso cliente.
Então, é maravilhoso viver esse nível de terapia e você está experimentando isso, está contando isso aqui para nós. E não estamos sozinhas, né, Alana? Existe um universo de terapeutas com os mesmos feedbacks que esses e realmente é maravilhoso. Quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei? Não sei. Fique à vontade. A gente vibra com as nossas conquistas, né? Porque a gente viveu o processo, você sabe que tem saída. E eu, pelo menos, eu vibro diariamente com as conquistas dos meus clientes, que eles são amorosos e cada processo que eles vivenciam, como eles suportaram, como eles passaram por uma questão às vezes difícil, realmente, né? Mas eles tinham ferramentas agora para lidar com isso, recursos para lidar com isso. E a gente realmente passa por isso. E ver beleza nisso. Isso é ser feliz, né? A gente entrega a felicidade sólida e estável de cada um dos nossos clientes. E isso é nossa vida incrível profissional acontecendo. Somos felizes justamente por isso. Alaninha, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te ouvir os seus relatos, ouvir você abrindo seu coração, contando pra gente o quanto você tá feliz hoje, o quanto você tá diferente. E o quanto você se sente preparada, está de fato preparada para cuidar de cada uma dessas pessoas infelizes, precisando de nós para serem felizes. Todos merecemos ser felizes. E tá aí ao alcance de quem quiser. Muito obrigada. Bom descanso a todos, gente. Amanhã temos mais lives. Último dia, aproveitem, tá? Último dia, porque eu tenho uma vida incrível acontecendo, que eu preciso viver essa vida incrível. Chega, vocês me erram, tá? Vocês aproveitam, depois vocês não reclamam. Tiver trocentas milhões de lives. E amanhã o tema, a verdade da vida que nós vamos conversar é: a felicidade está no caminho e não no chegar lá. Olha que incrível esse tema. Será que você consegue ser feliz já, em essência, por estar a caminho da realização dos seus sonhos? Por não ter realizado ele ainda? Ó, será que sua felicidade está lá na realização do seu sonho? Ou ela pode estar no caminho? Ah, ela está no caminho, Marcela, com certeza. Todo mundo já sabe que é no caminho que está a felicidade, mas vive isso? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Como viver essa verdade da vida em essência.